Ô pessoal, tudo bem? Eu quase nunca peço para vocês curtirem o nosso vídeo, nem botarem o sininho lá para ser notificado, mas eu estou pedindo dessa vez. Se você gostou, curta, ou curta logo antes e coloque o sininho para notificação para ajudar o nosso canal a divulgar as questões do nosso dia a dia segundo a ótica da doutrina espírita de uma forma mais simplificada. Eu disse no vídeo anterior que eu ainda ia falar no assunto relativo a sonho e sono, mais especificamente sobre pesadelo. Para que eu possa falar do pesadelo propriamente dito, eu quero fazer algumas considerações que partem a partir de relatos que eu vejo de algumas pessoas que eu acho que vale a pena esclarecer. Por exemplo, tem muita gente que diz assim: Paulo, eu me assusto às vezes porque eu, quando começo a dormir, eu fecho os olhos, daqui a pouco eu me vejo caindo num abismo sem fim, ou me vejo em queda e aquilo me incomoda, e aí eu me assusto e pulo da cama. E aí isso de fato acontece com muita gente, já aconteceu comigo, acontece com várias pessoas. Essa sensação de queda, né, e uma coisa que não acaba, ou ausência de peso. O que acontece é o seguinte: existe um desdobramento que acontece do corpo espiritual, portanto, do próprio ser consciente, o espírito, em relação ao corpo físico. Ele se dá todas as vezes em que você dorme. Você adormeceu, e você geralmente se desdobra, há um desdobramento em relação ao seu corpo, você se emancipa, portanto, e sai. E muitas vezes esse processo de desdobramento, quando ele se inicia, você fisicamente ainda não está completamente adormecido. E, portanto, você percebe isso porque você está apenas sonolento. E aí, quando você sente a ausência de peso e a sensação de queda, você pula meio que assustado, achando que você está caindo em algum lugar, quando na verdade não é. Isso não é exatamente um pesadelo, isso é um fenômeno que ocorre em função do desdobramento do corpo espiritual. Então, essa primeira sensação de queda que incomoda muita gente, e de ausência de peso que assusta, né, ela é, na verdade, uma parte consciente que você está percebendo do desdobramento. Ou seja, você não está ainda completamente adormecido, sob o ponto de vista físico, e percebe os efeitos da sua emancipação do corpo espiritual. Então, ponto, essa primeira situação não é um fenômeno de pesadelo em si, é apenas uma questão de percepção sensorial, ok? Agora é importante a gente tocar na questão do pesadelo em algumas situações que eu vou ter que previamente comentar para que vocês possam entender. Nós vivemos no nosso dia a dia numa relação natural com as pessoas do nosso mundo físico, mas nós temos também uma relação com as pessoas do plano espiritual, que são nossas companhias espirituais, que existem em função de alguns fatores. Há pessoas que nos acompanham na dimensão espiritual por uma coisa que a gente chama de afinidade. São afinidades mentais, afinidades que você traz ou consegue, ou estabelece, melhor dizendo, a partir das suas vibrações mentais. Eu vou explicar melhor. Assim, por exemplo, muitas pessoas, vamos imaginar que você gosta, por exemplo, de consumir bebida alcoólica. Você gosta de beber constantemente, está o tempo inteiro em bares, em boates, na sua própria casa, o tempo todo bebendo. Você, portanto, tem um vício, vamos dizer assim, da bebida. Você tem uma habitualidade, para não usar a palavra vício muito, que eu considero um pouco forte, você tem uma habitualidade no consumo de bebida alcoólica. E a bebida alcoólica, ela vai produzir no seu corpo físico uma diminuição do seu estado de consciência e da sua capacidade de raciocínio, dos seus reflexos, o entorpecimento dos sentidos, a sensação de tontura, vai liberar dopamina, que é as sensações agradáveis que o cérebro libera pela ação do álcool. Tudo isso gera sensações que você emana, você transmite a partir de si próprio para uma coisa que a gente chama de psicosfera, que é o campo energético, vamos dizer assim, produzido por todas as criaturas em relação ao que ela própria gera a nível mental.
Você então, isso entra na dimensão espiritual como uma emissão de vibrações, emissão de energias que são captadas por pessoas que estão lá na dimensão espiritual com um grau de relevância muito mais alto do que as outras pessoas que estão no plano físico. Então você acaba atraindo o correspondente que tem o mesmo gosto, que gosta das mesmas sensações, mas que não está no corpo físico, está na dimensão espiritual, porém, como ele gosta dessas sensações e não tem um corpo físico para sentir essas sensações, ele se une mentalmente a você para buscar as emanações do álcool que você está sentindo, para que ele também sinta, num processo de sintonia, que a gente chama, neste caso, de uma obsessão por afinidade. Ou seja, como é que funciona essa questão da afinidade? É muito simples. Numa mesa de bar, você encontra, pelo menos em tese, pessoas que gostam de beber, assim como num cassino, você encontra, em tese, pessoas que gostam de jogar. Obviamente, poderá haver as exceções, tanto num caso como no outro. Você pode ter num cassino apenas um turista que está ali para assistir, como na mesa de bar alguém que não bebe, junto com pessoas que bebem. Mas, via de regra, as pessoas se reúnem pelas suas afinidades. E essa lei de afinidade, ela é muito forte em relação ao plano espiritual. As suas emanações vibratórias mentais entram no mundo espiritual identificando quem você é em relação aos seus próprios gostos. O que acontece? A turma que está lá do lado da dimensão espiritual capta essas informações, essas vibrações, e aí se une a você mentalmente porque tem o mesmo gosto. Exatamente como acontece na mesa de bar, as pessoas que gostam de beber. E aí elas passam a te acompanhar, meu amigo. Para onde você vai ou o que você faz, ela está sempre junto, numa espécie, desculpe a expressão, talvez seja um pouco forte, mas ela é bastante elucidativa, ela é bastante didática, numa espécie de vampirização das sensações que você tem, ok? Então, esse é um dos elementos que fazem com que você tenha à sua volta, o tempo inteiro, pessoas da dimensão espiritual que estão unidas para você por um processo de afinidade. Eu citei o exemplo do álcool, mas ele pode ser tantas outras coisas. Você pode ter afinidades boas. Você pode ter pessoas que estão próximas de você porque gostam de música, porque você faz o bem e elas também fazem, porque você é uma pessoa que tem uma boa vibração de consideração, amor e respeito pelas outras pessoas, e aí você vai trazer boas companhias para próximo de você, como no sentido contrário, você vai trazer mais companhias e pessoas que têm mais ou menos os mesmos gostos que você. Bom, gente, há um outro tipo de companhia que a gente tem, que a gente chama de afinidade kármica, que é aquela que te cobra alguma coisa em função de algo que você possa ter feito para ele, geralmente em uma das suas passagens pelo mundo físico anterior a esta passagem atual. Você fez mal para alguém, não resolveu a situação, você veio para a dimensão física, a criatura continua na dimensão espiritual, e aí, de uma forma ou de outra, ela te acompanha num processo de cobrança em relação à dívida, aspas, moral que você possa ter em relação a ela. E essa parte das companhias que você tem é também um grupo de pessoas que te acompanham de uma forma ou de outra. Bom, eu não disse para vocês que quando você dorme você se desdobra, se você se emancipa, você ingressa no mundo espiritual. Muitas vezes você ingressa, você encontra toda essa turma lá. E aí você pode se aliançar a elas, né, dar a mão e irem juntos para onde vocês quiserem, ou aqueles que estão num processo de cobrança virem para um ajuste de contas com você, ou pelo menos uma tentativa de fazer isso, e aí isso vai te incomodar como algo que pode ser traduzido, quando você lembra, num pesadelo. Esse processo ele pode acontecer de duas maneiras. Ou é a cobrança direta, lembra lá daquele episódio que eu disse que o cara pulava no meu pescoço? Pois é, e pulava mesmo, até que eu fiz a intervenção necessária para resolver. Ou por um processo de imagens. Ele pode se transfigurar numa manipulação do seu corpo espiritual, dando uma aparência feia, por exemplo, para lhe impressionar.
ou ele pode até mesmo gerar imagens mentais a partir da mente dele, e como há uma sintonia com você, produzir essa imagem na sua mente para que isso possa lhe perturbar. Então ele pode gerar imagens, por exemplo, de você estar sofrendo um acidente, de uma perseguição para a sua família, de alguém querendo matar sua filha ou querendo lhe matar, etc. e tal. O corolário de opções é muito grande, que a espiritualidade pode usar para gerar esses efeitos em você, ok? Então, muitas vezes, o pesadelo é uma imagem gerada por alguém que não gosta de você, ou uma cobrança mesmo que alguém está fazendo de você, ou alguém que por alguma razão não está muito satisfeito com você e vem para cima de você com essas situações todas. Uma forma de se refugiar, acordar, né? E geralmente você acorda muito assustado com essas situações. Dado essas informações preliminares, a gente continua nossa conversa no próximo vídeo sobre assuntos aí do nosso dia a dia em relação ao mundo espiritual. Um grande abraço, obrigado. E mais uma vez, compartilhe o vídeo, curtam e acione lá o sininho. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você esteja vendo o vídeo. Tchau.